Olá, nós veremos hoje a reflexão Salmo 107. Deus salva de todas as tribulações. E nós veremos aqui três grandes tribulações que os servos do Senhor vivenciaram e o Senhor as livrou, os livrou. Diz assim o versículo 10: Os que se assentavam nas trevas e nas sombras de morte, presos em aflições e em ferros, por terem se rebelado com a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram, e não houve quem os socorresse. Olha que interessante. Aqueles que estavam presos, aqueles que estavam presos em aflições, presos em ferros. Queridos, quantas pessoas estão desta maneira, presas pelas aflições, presas em ferros, e não se trata, de um ferro físico, mas realmente um peso enorme, um ferro, um peso, um grilhão sobre a sua alma, sobre a sua mente, tristezas, infelicidades, decepções, amarguras. São ferros, são fardos, são grilhões. E diz que, no caso em questão, eles estavam presos nestes ferros por haverem se rebelado contra a palavra de Deus, por terem desprezado o conselho do Altíssimo, ou seja, viviam aflições, angústias profundas, porque não quiseram ouvir a Deus, porque não quiseram dar crédito ao conselho do Senhor, não quiseram, preferiram ouvir a si mesmo, preferiram fazer sua vontade, preferiram agradar, alguém, alguma circunstância, e desprezaram o Senhor. E agora estavam presos à aflição. Quer dizer, a aflição os consumia, a aflição os destruía dia a dia. Mas diz então, versículo 13: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Deus os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Oh, Deus maravilhoso! Ali presos na cadeia da aflição, ali presos pelos grilhões do fracasso, da dor, da infelicidade, da frustração, por até terem desobedecido a Deus, por até terem rejeitado a voz de Deus, ali naquela condição, eles invocam o nome do Senhor e o Senhor os livra das suas tribulações, os tira daquelas trevas, daquelas sombras de morte e despedaça aquelas cadeias. E é esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que é o Deus que criou os céus e a terra, e é esse Deus que criou o mundo, que criou você, o Deus que ouve o clamor, o Deus que atende a petição. O Senhor os livrou das suas tribulações. Está preso à aflição? Está assentado nas trevas, na sombra da morte? O que é estar na sombra da morte? A morte está aqui e eu estou só na sombra dela, prestes a viver o fim, prestes a morrer, prestes a acabar com tudo? Não. E o Senhor os livrou das trevas e das sombras da morte. Você não vai ficar na sombra da morte. Você vai habitar na sombra do Onipotente. Há pessoas que vivem à sombra da morte,
sempre em suas angústias, em seu pessimismo, em aguardando o fim, aguardando a morte, aguardando tragédias e só vendo mal e pessimismo e malignidade, mas você não vai viver à sombra da morte, né? Oh, está prestes o mal, está prestes, né, a minha ruína, está prestes a minha desilusão. Ah, que mal! Não. Aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. E então dirá: Tu és meu Senhor, meu escudo, meu refúgio, minha fortaleza. Habite na sombra do Onipotente, querido. Viva assim, ó, escondidinho em Deus. E sabe o que vai acontecer? O Senhor te refugiará, o Senhor te cuidará, te guardará, como Jesus disse a Israel, que queria cuidar de Israel como uma galinha cuida dos pintinhos, colocar debaixo das asas. Porém, o que aconteceu? Israel, como houve aqui, né? Preferiram o que? Se rebelar contra a palavra, preferiram desprezar o conselho de Deus e automaticamente viveram também esse cativeiro de aflição. Mas, se na sua angústia você clamar ao Senhor, Ele te livrará da sua tribulação. Ele vai te tirar dessas trevas, da sombra da morte e vai despedaçar essas cadeias. Sabe essas cadeias que te amarram? E como dizem para você assim, né? Não tem mais jeito, você está preso, essa situação não muda, não haverá futuro para você, não tem como mudar, essa é uma sentença, não tem como mudar essa dor do teu coração, não tem como amenizar esse sofrimento, não tem como amenizar essa doença, não tem, e você está com essa cadeia, mas diz que no momento em que clamaram ao Senhor, Ele despedaçou as cadeias. E eu profetizo essa palavra na sua vida. Deus vai despedaçar essas cadeias que o mundo, as circunstâncias, as pessoas te impuseram, e você vai viver o sobrenatural do Senhor. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, pode render graças ao Senhor, porque grande é a misericórdia, grandes são as maravilhas de Deus para com os filhos dos homens, para com o ser humano, para todo aquele que o busca. Quem busca, encontra, quem procura, acha, quem bate na porta, a porta se abrirá. Que tal bater na porta dos céus agora aí na sua casa? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar? Que tal, né? Bater e abrir-se-vos-á. Que tal? Você vai ficar sofrendo essa dor até quando? Você vai ficar gemendo até quando? Né? 1 ano, 2 anos? Não, em nome de Jesus, busque no Senhor o alívio, busque no Senhor a cura, busque, bata na porta. Ah, mas eu já pedi, ah, mas eu já falei. Batei, abrir-se-vos-á. Renda graças ao Senhor pela bondade dele, pelas maravilhas, porque o Senhor faz maravilhas para os filhos dos homens. Deus te abençoe, guarda essa palavra no coração, que é a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Feche os olhos. Senhor, aqueles que estavam na região de sombra da morte, de trevas, invocaram ao Senhor, ainda que eles estivessem naquela condição, porque tinham desprezado ao Senhor, porque não tinham ouvido a tua voz. O Senhor os livrou quando eles clamaram. E que essa pessoa agora, que está, meu Pai, à sombra da morte, Senhor, que está perto da cova, perto do abismo, perto, Senhor, do fim, Deus, que ela invoque o nome do Senhor. E o Senhor pode livrá-la de toda a sua aflição, despedaçar as cadeias que pesam sobre ela, as cadeias do negativismo, da incredulidade, da inércia, as cadeias do desgosto, da amargura, da infelicidade, do ódio, as cadeias do rancor. Senhor, em nome de Jesus, tu livras das trevas e da sombra da morte e despedaça as cadeias. É isso que eu oro, meu Pai, agora. Traga saúde, traga cura emocional, cura espiritual. Faça essa pessoa levantar, Senhor,
andar e avançar. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Fique na paz do Senhor.